que aí a gente poderia conectar agora. Eu quero perguntar também dele como missionário, mas eu acho que a gente podia conectar agora com a ideia de Edwards como pai e como esposo. Porque você pensa, né? O homem passa 13 horas no gabinete. E ainda um homem de muita oração, de muita intimidade com Deus. Como é que ele seria como pai, como esposo? Porque é de se imaginar que não conseguisse ser. Mas não é muito bem isso que a gente vê na história, né? Então, como é a vida de Edwards? Existem testemunhos que levam a gente a pensar que ele era um homem muito dedicado naquilo que ele fazia, mas que não negligenciava tarefas próprias da sua paternidade, né, como marido. É claro que ele contava com uma parceira e tanto, né? Então, assim, a Sarah Edwards é uma mulher conhecida por ser muito capaz. Edward se encanta por ela, primeiro por causa da sua piedade. Ele tem um relato dele sobre essa jovem que ele conheceu de 13 anos, chamada Sarah Pierpont, depois vai se tornar a esposa dele, e que ele se encanta com a piedade dela. Que moça crente, que menina dedicada às coisas do Senhor. E ela era uma moça assim, com um grau de conhecimento e de estudo acima da média para a mulher dos seus dias. Então ela era uma mulher com capacidade intelectual também, não era uma mulher assim sem nenhum intelecto avantajado. Pelo contrário, parece que era uma mulher muito capaz. Mas acima de tudo, uma mulher zelosa para com a sua casa. Tanto é que o George Whitefield, aquele famoso pregador que vai pregar nos Estados Unidos, ele fica hospedado na casa de Edwards. E ele escreve mais tarde que uma das coisas que mais o impactou foi a vida familiar de Edwards. E ele pede a Deus que dê a ele uma esposa semelhante a Sarah. Então olha só, aí. Ele fica admirado. Edwards escreve numa das suas cartas uma frase que ficou muito famosa, que ele e a Sarah têm uma união em comum. Essa união em comum é porque ele percebia que a maioria dos casamentos não tinha aquilo que ele tinha com a sua esposa. Então ele era um homem que gastava tempo, sim, com os filhos, ensinando a fé, levando-os a cultuar com regularidade, né, diariamente. Então ele tinha esse tempo, ainda que fosse um homem bastante dedicado ao seu estudo, ele tinha outras tarefas e acabava exercendo. Então não tinha, talvez a nossa visão de paternidade seja um pouquinho diferente, Saor, porque a gente pensa assim, ele tem que ter qualidade, tempo de qualidade, ou coisa do tipo assim, ou quantidade de tempo levando no parque, ou coisa... A nossa cabeça e nossa vida é diferente hoje. Mas a gente percebe assim, cuidado dele, ele escreve cartas para as filhas que são muito bonitas, que mostram assim, um cuidado muito grande com a vida espiritual delas. Né? Ele treina o filho dele, o Jonathan Edwards Jr., para sair com um missionário visitando campos indígenas, porque ele quer que o filho aprenda o idioma de algumas tribos indígenas e seja missionário depois dele. Quer dizer, ele tem uma cabeça de cuidado da vida espiritual dos filhos que é admirável. Então a gente não pode dizer que ele foi um pai ou um esposo negligente. Pelo contrário, o testemunho é de que ele foi um homem muito atento a isso, e com uma vida familiar bem saudável. Não, e você ainda pensa, né? Não, isso deve ser porque ele teve pouco filho. Né? Só na sua frase ali é filhas, e filho já dá pelo menos então os 3, né? Só que são 11, né? Se eu não me engano, são 11 filhos? Então... ele era um de 11 e ele também teve vários filhos, né? Ele era o único homem em meio a várias mulheres e acabou tendo também várias filhas e teve filho e tudo mais. E Edwards era alguém, eu preciso fazer um contraste só para a gente entender. Não é verdade que todo homem de Deus, piedoso, tem uma vida familiar saudável, Saor. Um contemporâneo dele que a gente sabe que não teve uma vida familiar saudável foi o John Wesley. John Wesley, infelizmente, não teve uma vida assim admirável, né, em termos de contato com esposa, com filhas e tal. Já o Jonathan Edwards é um homem de vida familiar bastante impressionante. Então isso só ilustra pra gente que não é verdade que isso é o padrão. Deveria ser, mas não é. Né? Todos nós temos fraquezas, e Edwards também tinha fraquezas, mas a gente não pode dizer que essa era uma área em que ele atuava muito mal. Pelo contrário, o testemunho de pessoas que o conheciam é de que a vida familiar era muito saudável. Muito por causa da qualidade da sua esposa, mulher de Deus, mas também porque ele era um líder que conduzia bem.